Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui para falar um pouco sobre o Chat GPT, né, que é uma nova tecnologia, né, uma ferramenta de inteligência artificial, né, que está sendo muito falada aí atualmente, que realmente está revolucionando e vai revolucionar, né, esse campo da tecnologia de uma forma incrível, né? Só que hoje eu vou trazer a ideia do chat GPT para a poesia. Eu vou tentar mostrar aqui algumas curiosidades e algumas coisas interessantes que eu acabei vendo, né, ao testar essa ferramenta com relação à poesia. E aí eu vou dar aqui minhas impressões, porque é uma área que eu gosto, né? Esse canal fala sobre poesia, né, sobre literatura de cordel. Pois é, então eu vou mostrar que o chat GPT ele é capaz realmente de criar poemas interessantes e realmente é uma ferramenta incrível. A gente fica até assim espantado de ver as possibilidades e as coisas, os textos que o chat GPT é capaz de criar. Então, assim, claro que tem algumas ressalvas, né? Quando a gente vê o poema sendo criado, depois de criado, né? A gente percebe que falta ali, talvez, né, a pitada de ser humano, falta ali, falta ali sentimento, talvez, ou, né? Depende também de quem vai ler o poema. Talvez falte realmente o fator humano, né? Ali naquele poema que a gente viu ser criado, mas não deixa de ser, não deixam de ser incríveis esses poemas que ele cria a partir de um tema que você dá, entendeu? Então, assim, essa ferramenta é incrível. E para quem. E aí ela pode ter várias utilidades também. Eu acho que as pessoas podem aprender com ela, né? Inclusive professores, né? Podem utilizar essa ferramenta. Claro que os alunos vão utilizar também. E assim, é, pessoas podem trabalhar com essa ferramenta, ele pode melhorar os textos também, né? Tem a possibilidade, esse site ele pode, quando você joga um texto, você pode pedir para ele melhorar aquele texto que você criou. Então, assim, são possibilidades, muitas possibilidades que o chat GPT pode te dar, tá bom? E eu tô com a tela aqui aberta, né, do site já. Eu não vou mostrar aqui como é que entra, porque tem vários canais que já mostram como é que cria uma conta, né, e tudo. Mas o site, para quem tiver interesse, está aqui, ó. Aqui eu estou colocando o mouse aqui. O site é chat.openai, né, .com. E aí você vai entrar, vai criar um usuário e colocar senha e tal. E aí você entra. Aí tem essa tela aqui. Aqui é para adicionar um novo chat, uma nova solicitação, né, de criação de textos. Tá? Aqui ele dá alguns exemplos e é tudo em inglês, mas tudo que você jogar aqui em português, o site vai compreender e vai criar, né? Então eu já vou aqui para um exemplo. Aqui embaixo é onde você digita o texto que você quer, pedindo para que a inteligência artificial crie, tá bom? Crie o texto. E aí eu fiz vários testes, né, principalmente sobre poesia, também outros textos, mas o interessante é que ele cria mesmo, entendeu? Por exemplo, eu vou pedir aqui para que o site crie um poema sobre liberdade. Vamos ver o que é que ele vai criar aqui para a gente. Olha lá, ele está criando o poema, tá? Liberdade é como um pássaro que voa pelo céu azul, sem amarras ou grilhões, sem medo, sem nenhum tabu. Liberdade é como o vento que sopra sem direção, sem limites ou fronteiras, em busca de expansão. Liberdade é como o mar que vai e vem sem cessar, sem obstáculos ou barreiras, sem nunca se cansar. Liberdade é um direito que deve ser respeitado sempre que alguém nega o sofrimento é infligido. Então deixa a liberdade voar como o pássaro pelo céu, como o vento que sopra forte, como o mar que é sempre fiel.
pois só assim a humanidade poderá viver em harmonia com respeito e dignidade e verdadeira felicidade. Então, vocês viram aí que ele usa aí o banco de dados que ele, né, que ele deve ter, o site, né? Eu não sei como funciona exatamente a tecnologia, como ele vai buscar informação para criar os seus textos. Ele deve ter um banco de dados, deve visitar, ou já deve ter incluído nesse sistema um banco de dados enorme, com uma infinidade de livros, de textos, de informações. E a partir dessas informações, né, ele vai criar um texto. Então, assim, o que é que eu, na minha opinião, né? É um texto interessante, geralmente rimado. Quando eu peço poesia, geralmente ele cria a poesia, o poema sempre em quadras, né? A não ser que você peça um poema específico, que nem eu pedi um soneto, já já eu vou colocar, e ele vai criar também. Mas aqui, geralmente, quando você pede um poema, só um poema, ele vai criar em quadras, né? Que é uma estrofe de 4 versos, e geralmente é rimado, às vezes não rima, né? Então, assim, eu acho que ficou um poema legal, né? Não é assim, como eu falei, na poesia existe o fator humano, o fator da imprevisibilidade, o fator, né, da inspiração, o fator também do encanto, do espanto de quem escreve, né? Com às vezes algo que lhe inspirou, né? Com toda a sensibilidade. Mas assim, de qualquer forma, né? Talvez quem vá ler um poema desse, quem já trabalha com poesia e conhece muitos autores, né? É, talvez vá ver um poema muito seco, ou vá ver um poema faltando alguma coisa. Mas mesmo assim, para as pessoas que não têm tanto contato com poesia, vai ficar um poema interessante. E às vezes, para quem, por exemplo, quer fazer um trabalho sobre poema, você pode usar algumas partes desse poema e modificar, né? E para tentar criar uma outra coisa. De qualquer forma, na minha perspectiva, eu acho sim que ele cria, que essa tecnologia cria sim um texto ainda interessante, né? A partir do tema que você dá, né? Ó, liberdade é como ele usa metáforas, né? Liberdade é como o pássaro que voa pelo céu azul, sem amarras ou grilhões, sem medo, sem nenhum tabu. Na minha opinião, ficou bonito. Eu acho que ficou bonito. Então, assim, é incrível, é espantoso o que esse programa é capaz de fazer. Por exemplo, agora o que eu percebi, por exemplo, é que como eu gosto de escrever cordel, eu tentei pedir para ele criar um cordel, né? Ele cria rimado, só que ele não cria, por exemplo, se eu pedir em cestilha, ele não criou em cestilha. Ele sempre cria com 4 versos, tá? Então o chat GPT ainda não sabe fazer um cordel nos parâmetros, né? E na métrica que geralmente é exigida, né? Mas assim, mas ele cria com as rimas e tal. Também eu não percebi se a métrica da quantidade de versos, de sílabas poéticas está correta também. Eu não esqueci de verificar isso. Mas tem muita rima interessante, tá? Muitas vezes os versos ficam muito poéticos mesmo, né? Às vezes ele cria uns versos assim realmente inesperados, como se fosse um poema que um poeta cria mesmo, assim, com aquela imprevisibilidade, com aquele fator inesperado, né, da palavra diferente, ou do verso diferente, do verso inusitado, né, daquilo que muitas vezes alguém não imaginou que pudesse ser falado. Então, às vezes, eu percebo em outros poemas que eu pedi que ele consegue dar essas possibilidades, dar esse retorno no poema. Por exemplo, agora eu vou pedir para que ele crie, depois já já eu vou falar um pouquinho mais sobre cordel. Mas antes disso eu vou pedir para criar um soneto, tá? Que é um tipo de poema específico. O soneto é um poema com características próprias, né? Ele é um poema com, né, 2 estrofes com 4 versos e 2 estrofes com 3 versos. E o chat GPT cria o soneto. Vamos pedir aqui um soneto sobre... Ó, crie um soneto sobre
Vamos lá, sobre alguma coisa diferente, sobre utopia. Utopia. Vamos ver o que é que ele vai dizer. Ó utopia, sonho de um mundo ideal, onde a paz reina e o amor é universal, onde não há fome, nem guerra, nem dor, onde a justiça prevalece sem favor. Nesse mundo todos são iguais, sem distinções de raça, credo ou gênero, a felicidade é um direito universal e a fraternidade é o elo que une a todos. Mas, utopia, tu és tão bela quanto irreal, pois o mundo é feito de contradições e a luta pelo poder é tão real quanto cruel. Mas não desisto de sonhar contigo, ó utopia, pois a tua força inspira e ilumina e nos guia rumo a um futuro mais justo e humano. Olha só, ele primeiro, algo interessante é que o ChatGPT criou realmente o poema no padrão de um soneto, tá? E trazendo coesão textual, né? Tudo pontuado, acentuado direitinho, com a pontuação, né? Aparentemente correta. E, e aqui ele traz, inclusive sempre no final, a gente percebe que quando você pede para ele contar uma história, um poema, sempre na última estrofe, ele vai dar aquele, né, como se fosse uma conclusão, né? Ele sempre traz isso, que é natural às vezes até da gente, por exemplo, no cordel fazer. E aqui no final ele traz isso, né? Ele fala sobre a utopia, que é um ideal, né, bonito e tal, que é algo que a gente espera, mas aqui no final ele também diz que o mundo é cheio de contradições e que é difícil se chegar a um ideal, a uma sociedade justa e tal. Então ele já traz todas essas questões que envolvem o tema que você dá. Então é interessantíssimo, né? Ele constrói o tipo de poema. Deixa eu pedir aqui, ó, por exemplo, crie, agora eu vou pedir uma estrofe específica. Crie uma setilha sobre amor. Vamos ver se ele vai fazer um poema de 7 versos. Não, aí ele já não fez, né? Ele já não identificou o que é a setilha. Mas ele criou um poema, né, sobre amor e tal, mas não identificou aqui a setilha, né? Que é uma estrofe característica do cordel, certo? Na verdade, ele criou de novo um soneto, né? Ele fez um outro soneto aqui sobre amor. Amor é sentimento tão puro e divino, que encanta e transforma tudo ao redor. É luz que ilumina e traz o destino. É fogo que arde e que aquece o coração. Tal. Às vezes ele não rima também, né? Por exemplo, se eu colocar aqui, crie um poema concreto. Para ver se ele vai criar um poema com uma estrutura diferente, né? Eu testei da outra vez, mas ele não fez. Cria um poema concreto sobre carinho. Porque o poema concreto, ele tem uma outra característica, tem outras características, né? Olha só, ele criou diferente já, né? Ele colocou a palavra carinho na vertical, mas aí embaixo ele está usando as estrofes normais, né? Rimando em uma quadra, né? Tá fazendo estrofes em quadra. Não é um poema concreto, mas ele começou diferente já lá, né? Já começou diferente. Ó, carinho, né? Ele começou com a palavra carinho ali, que assemelha, ó, sei lá, o poema concreto ele tem essas características, né? De utilizar a imagem também do texto e tal. Mas só foi a primeira palavra, né? Carinho é uma ponte que une corações. Um abraço que acolhe sem condições. Um sorriso que ilumina a escuridão. Um gesto simples de pura gratidão. Aí ele continua lá. Mas, ó, não deixa de ser interessante. Deixa eu pedir outro de novo. Poema. Faça um poema concreto sobre guerra. Vamos ver o que ele vai criar agora. Tá demorando. Deixa eu ver. Guerra. Ele está sempre criando assim. Ele dá a palavra, e depois cria o texto. Tá? Mas não é um poema concreto, né?
Não é exatamente um poema concreto. Então ele cria assim nesse padrão de estrofe, né? Ele não via ele criar um poema livre. Deixa eu ver se eu crie. Deixa eu ver aqui. Vamos. Crie um poema livre sobre natureza. Vamos ver se ele vai identificar o que é um poema livre. Não, ele sempre cria o poema no padrão de verso com quatro versos, né, com uma estrofe de quatro versos. Então, ele ainda não cria assim, um poema livre, sem rima, tá? Um poema, né, branco. Ele ainda não está preparado, posso dizer assim, para captar tudo, para, né, para criar exatamente como a gente pede, né? Ou então talvez eu não esteja pedindo da forma correta aqui para que ele crie, né? Sobre cordel, né? Eu estou fazendo esse vídeo porque eu achei interessantíssimo. A gente que cria, né? Que cria o cordel, que cria a poesia, o que essa tecnologia é capaz de fazer. Né? Agora, claro, né, que isso jamais vai substituir a criatividade, o elemento surpresa do poeta, que é o inusitado, que é o sentimento, né, que é aquilo que nasce do coração e tudo, mas não deixa de ser interessante. Então, assim, eu não acredito que as pessoas que realmente, né, escrevem, elas vão substituir seus textos, sua criatividade, porque não se torna uma coisa artificial. Eu estou trazendo isso aqui porque eu acho que do ponto de vista até educacional é interessante. É interessante às vezes para um professor que não é um poeta, mas ele quer criar um texto, né, sobre aquele tema específico, e ele pode utilizar essa ferramenta para trabalhar na sua aula, entende? Para criar aquele texto, para mostrar para os seus alunos, né? E então em outras áreas também, né? Eu falei antes, ele pode melhorar o texto, né? Você pode criar um texto e ele vai utilizar suas palavras, tá bom? E ele vai ordenar ou trocar a pontuação ou uma palavra ou outra. Eu já testei isso também e é interessante que ele faz, tá? Você pode copiar o texto que você criou ou pegar um poema seu já, né, que você já tem pronto, e aí você pega e coloca no caso eu vou copiar esse aqui, tá? Eu vou copiar esse aqui, essas duas estrofes. E aí você digita antes aqui, ó, melhore o texto, melhore o texto a seguir. Aí eu coloco 2 pontos aqui, vamos ver. Aí, ó, vamos ver como é que ele vai reagir aqui. Ó, ele já mudou. O primeiro verso ele colocou igual, o segundo ele já mudou, com suas múltiplas facetas e belezas incontestáveis. Então, assim, ele pega aquilo lá e já transforma em algo um pouco diferente, tudo. Eu sei que eu fiz um texto mesmo em prosa, né, que era um resumo de um livro que eu estou fazendo, só para testar. E ele não mudou muito o texto, mas ele deu uma melhorada. Então, assim, é interessante. Então, assim, do ponto de vista de para quem é até profissional, pessoas que trabalham com redação, são redatoras, e às vezes, né, querem um auxílio ou uma correção textual, né? Então, eu acho que ele pode ser uma ferramenta interessante. Mas agora, do ponto de vista poético, claro que vai ter muita gente que vai utilizar isso aqui para atribuir né, uma criação que foi sua, né? Eu não acho que é uma coisa legal e tudo. Mas, assim, eu estou trazendo porque eu achei interessante mostrar para vocês. E do ponto de vista do cordel, como eu falei, então o chat GPT ainda não sabe criar um cordel, né? Ele cria a história, ele cria uma historinha. Eu pedi, ó, crie com tantas estrofes, mas não retornou. Eu não sei se foi a forma que eu coloquei, mas, por exemplo, eu vou citar aqui, mas ele não cria em cestilha ou em setilha, mas ele sempre cria em quadro, ele cria sim.
na narrativa que geralmente é o cordel. E é bem interessante. Por exemplo, ó, crie um poema de cordel sobre a beleza da chuva no inverno. Crie um poema de cordel sobre a beleza da chuva no inverno. Vamos ver o que, é que ele vai fazer. Olha aí, ó. No sertão nordestino, em pleno inverno, o sol se esconde e a chuva aparece. Um espetáculo que encanta e ilumina, que molha a terra e a natureza fortalece. As nuvens negras que se avizinham anunciam a chegada do temporal, e o vento forte que sopra na campina traz cheiro de chuva, um perfume tão real. Olha só, ele tem usado bem as rimas. As primeiras gotas que caem do céu fazem o chão seco tremer de emoção, e aos poucos vão se multiplicando numa dança rítmica cheia de paixão. A chuva no inverno é um presente, um tesouro tão precioso e valioso que traz vida e solo ao solo secado e enche de alegria o coração orgulhoso. É um banho revigorante para a alma que afasta a tristeza e a melancolia e acende a esperança em cada ser de que dias melhores estão por vir. Aqui ele não rimou, né? Ele errou na rima. Por isso, sertanejo, não tema a chuva, pois ela é a bênção que o inverno traz. Deixe que ela molhe o seu coração e encha a sua vida de felicidade e paz, né? Tá aqui com formato, a forma de que lembra a narrativa de cordel e tudo, então é bem interessante. Deixa eu ver aqui, ó. Crie uma história sobre, vamos lá. Crie uma história de cordel sobre o amor de João e Maria. Vamos ver o que, é que ele vai criar. Ó, gente, criou a história, né? Cria uma história de cordel sobre o amor de João e Maria. Era uma vez, no sertão do meu país, um casal de jovens tão apaixonados, João e Maria, dois corações felizes, que viveram um amor sem igual e sagrado. Só que aqui ele não está criando, né, já não rimou, né? Pelo menos a primeira estrofe. Mas está criando a história, né? Criou a história. João era um vaqueiro tão destemido que enfrentava o sol forte do sertão. Maria era uma flor tão bela e singela que encantava o coração do seu João. Os dois se conheceram em uma festa e desde então não se desgrudaram mais. Caminhavam juntos lado a lado como se fosse um só, sem jamais. Os dias passavam e o amor só crescia. Entre João e Maria, um amor sem igual, eles se amavam sem medida e nada poderia abalar esse amor sem igual. Aí aqui também já repetiu a palavra da rima, né? Então já não ficou legal, mas interessante, pode ser mudado também. Mas um dia uma tragédia aconteceu e João foi obrigado a partir. Ele precisava deixar sua amada Maria e partir para uma guerra para lutar e sobreviver. Maria esperava ansiosa por seu João e todos os dias olhava para o horizonte na esperança de ver seu amado voltar e abraçá-lo com todo o seu amor. Já não está rimando, né? Mas criou a história. Passaram-se meses e anos e Maria ainda esperava por seu amor, mas um dia ela recebeu uma carta que João havia partido para o céu no amor. Maria chorou de saudade e de dor, mas nunca esqueceu do seu amado João, e assim ela viveu com a esperança de um dia reencontrar seu grande amor em outra dimensão. Aqui ficou legal. E assim termina essa história de amor de João e Maria, dos corações tão puros, que mesmo diante da dor e da saudade continuaram a amar um ao outro sem nenhum apuro. Né, que está faltando a métrica, a gente percebe. E com relação ao cordel, faltou a métrica, faltou a rima, mas, gente, criou uma história, né? Criou uma história com elementos aí, né? Trouxe guerra, coisas que às vezes lembram outros cordéis, né? Outras temáticas de cordel que a gente conhece, né? Que lembra temas assim de batalha, de guerra, de amor, né? De separação, que foi para a guerra. Então, assim, ele, o chat GPT,
Olha, ele criou também dessa vez com várias estrofes, eu acho que umas 10 estrofes. E só que aqui faltou, né? Aqui faltou rima, às vezes faltou um pouco de coesão. Mas assim, mesmo assim, eu acho que é interessante, é curioso, né? E a capacidade que não sei se eu posso dizer isso, a capacidade que esse programa, essa tecnologia tem de criar textos, de criar, no caso aqui, poesia. E no caso do cordel, é, né, não é exatamente o que é igual ao cordel, mas te dá aí elementos bem parecidos, cria narrativa, tá? E eu trouxe aqui para o cordel, tá? Mas eu também fiz teste com textos em prosa. Se você pedir para ele criar uma história sem falar em poema, só cria uma história, né, sem ser em verso. Aí ele cria também. Por exemplo, ó, eu vou criar aqui um novo chat, ó. Clica aqui e agora eu peço: crie uma pequena história sobre é, o cavalo encantado. Só qualquer tema. Aí agora ele vai dar, ó, não é mais em verso, porque eu não coloquei poema, não pedi para ele criar um poema. Ele está criando em prosa mesmo, ó. Há muitos anos, em uma pequena vila cercada por campos verdes e florestas densas, havia uma lenda sobre um cavalo mágico chamado Encanto. Diziam que ele era tão belo quanto uma pintura, com a pelagem branca como a neve e olhos cor de esmeralda que brilhavam sob a luz do sol. E mais do que isso, ele tinha o dom especial, concedia boa sorte a quem o visse. Muitas pessoas tentavam, eu pedi uma história pequena, né? Agora ele criou uma história até grande, está criando. Muitas pessoas tentavam encontrar o encanto, mas ele era um animal esquivo e raramente aparecia. Diziam que ele morava nas colinas, em uma clareira escondida entre as árvores, mas para chegar lá era preciso passar por desafios e superar obstáculos. Eu vou pular. Aí lá no final ele vai falando da história. Desde aquele dia, Pedro se tornou um homem mais sábio e corajoso, né? Ele colocou aqui o Pedro na história, né? E tudo. E embora muitos tenham tentado encontrar o cavalo mágico, Pedro sempre soube que foi ele quem encontrou de verdade. Quem o encontrou de verdade, né? Pois é, ele criou aqui a história, ó. Vocês podem ver que ele cria, ó, uma historinha sobre o tema que eu pedi, o cavalo encantado. E qualquer outra coisa ele vai estar criando. Aí você clica aqui, ó, você pode apagar também, ó. Aqui você apaga, ó, clica aqui, ele apaga o chat anterior, né? E aqui eu vou criar um outro. Por exemplo, também interessante, ó, um haikai. Crie um poema haikai sobre verdade. O haikai, né, é um poeminha de 3 versos. Ele cria. Ó, verdade inefável revela-se em silêncio, alma transparente. Olha só. Criou também um haikai. Gente, então era isso. O chat GPT, né, cria poesia também. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou aí desse vídeo, eu vou tentar fazer mais vídeos. Eu coloco geralmente vídeos de poemas aqui no canal, recitando e tal. Mas eu vou tentar criar mais vídeos sobre coisas interessantes, como o chat GPT e outras temáticas também. E sobre o cordel, né? Eu estou devendo aqui mais vídeos sobre cordel, falando sobre literatura de cordel. Eu vou tentar trazer mais pra frente. Então, se você gostou do vídeo, se inscreva e dê um like, tá bom? Eu agradeço, espero que vocês tenham gostado. E fica aí a dica do chat GPT, para quem gosta de poesia, para quem quer também conhecer a ferramenta. Fica também aqui a ideia de que, olha, ele cria o poema, mas tem aí seus... tá longe, na minha opinião, está longe ainda de criar, né, de substituir o poeta, substituir o elemento surpresa, como eu já falei, substituir aí
a gente. Tá bom? Valeu, até mais, até o próximo vídeo.